Aleluia. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. A nossa leitura hoje é em São Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 26. São Marcos, capítulo 11. Nós vamos comentar um pouquinho sobre fé e amor. Amor e fé. O irmão Branham diz que a fé e o amor são parentes. Então nós vamos mexer com os dois parentes hoje e ver se nós temos fé, que muitas vezes é fácil dizer que tem fé e a gente tem que dar demonstração de algo que nós já temos. Marcos 11, verso 22. Se vocês quiserem ler comigo, vamos ler todos juntos. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Senhor, o momento em que vivemos, esta hora, é hora de estarmos preparados, porque tudo indica que vai acontecer alguma coisa. Todos os crentes estão crendo que haverá um arrebatamento. E nós estamos certos, Pai, que só através de um bom preparo, de uma mensagem precursora desta segunda vinda, deste arrebatamento que estamos aguardando, só ela pode nos preparar. Por isso nós pedimos ao Senhor, nesse instante, enquanto nós meditamos em Tua Palavra, que o Senhor fale no profundo do nosso coração. As coisas conhecidas de todos nós aqui no tabernáculo são novas para o povo que nos ouve através do rádio. E é por isso, Pai, que estamos aqui para ajudar os nossos ouvintes, nossos irmãos que precisam alcançar esta fé. Limpa-nos de todo mal. A gente constantemente precisa chegar diante do Senhor e dizer: perdoa as minhas ofensas, perdoe os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Dê-me um coração sensível ao perdão. Tira do meu coração todo juízo e dê-me um coração de misericórdia. O seu profeta diz: eu não quero o seu juízo, eu quero a sua misericórdia. Por isso, Pai, a graça ainda tem estado estendida a todos os homens, e nós estamos
usufruindo dos benefícios desta graça. Graça limpa-nos, graça perdoa-nos, graça dá-nos força. Tu és a graça. Não podemos de maneira alguma viver sem a tua graça. Por isso nós clamamos: venha a nós a tua graça hoje, porque o teu reino chegará logo que a graça terminar. Hoje clamamos: venha a tua graça sobre nós, seja derramada mais sobre nós abundantemente, ou faça-nos reconhecer que ela já tem sido derramada e que precisamos é recebê-la em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Fé é uma coisa muito importante, porque todos que viveram na antiguidade, eles viveram baseados em fé. Você sabe que Noé caminhou por fé. Ele não viu, mas ele creu. E por crer, ele acabou vendo o que ele creu. E sempre é assim. Abraão não via, mas cria. Um dia ele viu o que ele havia crido. E nós estamos vivendo do mesmo jeito. Nós não vemos o rapto, mas nós cremos. Nós não vemos novos céus e nova terra, mas nós cremos. E um dia nós veremos o que temos crido. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou se não crêssemos, nós não estaríamos aqui. Creio que, se eu perguntar para você, você crê que Deus existe? Até Satanás crê que Deus existe. Ele crê e estremece, mas ele não obedece. Eu não queria ser igual a Satanás, porque todo crente que crê e não obedece, ele é igual a Satanás. É pesado, mas é assim. Porque Satanás também crê que Deus existe. Só que ele não consegue obedecer de jeito nenhum. Mas se perguntar para ele se Deus existe, ele diz que existe. Ele encontrou com Deus e disse para Deus: para que vem nos atormentar? Ele sabe que existe um Deus. O ateu pode dizer não a Deus. Ele já é um nécio. Ele diz não a Deus. Mas até Satanás sabe que existe Deus. Então o ateu é pior que Satanás. Porque você sabe que Satanás faz gente ser pior do que ele. Assim como Deus, quando veio em carne, diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque vou para o Pai. Então o Filho faz quem crê fazer coisas maiores do que o próprio Cristo fez. O próprio Cristo faz quem crer nele fazer coisas maiores do que ele fez. E todo que crê em Satanás, porque quem diz que não tem Deus, crê em Satanás. Isso não adianta, porque só existe dois seres no mundo: é Deus e Satanás. Você veio de um ou do outro. Por isso não existe purgatório. O homem morre e fica sem Deus, ou ele morre
com Deus. Então, quem dorme com Deus, ele ressuscitará com Deus. E quem morre sem Deus, ele não pode ressuscitar com Deus. Ele tem que ressuscitar sem Deus, para o julgamento final. Certo? Ele não pode ressuscitar como nós, da noiva, podemos ressuscitar. Porque nós dormimos com ele, e diz São Paulo que aqueles que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer consigo mesmo. Então nós vamos nos levantar com ele. A fé está baseada no perdão. Será que nós temos conseguido perdoar? Conseguimos perdoar? A fé está baseada no perdão. Então você vai sair daqui sabendo duas coisas ao mesmo tempo. Se você perdoa, você tem fé. Se você perdoa, você não tem fé e não tem perdão. Certo? Foi o que o próprio Cristo disse. E quando estiverdes orando, perdoai. Se estiver orando, tiver alguma coisa para perdoar e não perdoar, não adianta nem continuar a orar. Tem gente que ora a noite inteira e perdeu a noite inteira de oração, porque não tem condição de perdoar um segundo da falha de uma pessoa. Então, não adianta nada a oração. Tem gente que ora, mas não adianta. Quem não perdoa, não adianta orar. Está perdendo tempo em orar. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Perdoai. Porque a maioria das vezes a gente pode pensar assim, que os outros têm alguma coisa contra a gente. Mas Jesus falou diferente. Porque é você que está orando. O que está orando é que tem que perdoar, se tem alguma coisa contra alguém. Para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se parasse aqui, ele até não tinha dado tanta explicação, mas Cristo fez questão de explicar. Porque sem perdão não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Pois ele ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outras palavras, se eu não perdoo os meus devedores, não perdoa também, Senhor, as minhas dívidas. A oração está clara. Então você não pode dirigir a Deus uma oração sem ter perdão no coração. E a pessoa pode ser a pior que existe. A gente ainda tem que perdoar. Porque você não era o melhor e Deus te perdoou. Nós éramos o pior que existe. Tirando por nações, sem Jafé e Cã, o gentil veio exatamente de Cã. E é a pior que existe, a nação pior que existe, o povo pior que existe. E é o povo pior que existe. Ele disse para o povo bom que existia naqueles dias: vos porém ciúmes com um povo que não é povo. Ele falava para os judeus. Paulo veio e mostrou isso, que Deus ia colocar os judeus em ciúme com um povo que não era povo. Exatamente o gentil. O gentil não era povo. Foi por isso que quando apareceu aquele lençol cheio daqueles animais sujos, imundos, e a voz dizia para Pedro: mata e come, ele diz: nunca, Senhor, entrou coisa comum e imunda na minha boca. Eu não faço isso de jeito nenhum. Mas Deus estava mostrando para ele que ele ia fazer uma visita logo
para um povo que era imundo, para o gentio, para a casa de Cornélio. E aquela visão era para animar a Pedro. E por 3 vezes aquele lençol, porque Deus testa a gente. Se ele pede para você fazer uma coisa e você não faz, ele volta outra vez. Pede outra vez. Se você não fizer, ele pede outra vez. Então ele fez para Pedro assim. Abaixou o lençol e disse para Pedro: mata e come. O Senhor nunca entrou coisa imunda na minha boca, má e imunda na minha boca. É provável que lá tinha porco, que é o principal, né? Aquele lençol, já pensou bem, um lençol com porco? Abaixou ali tudo para ele, animal imundo. Mata e come. Quando ele disse que nunca ele faria aquilo, aí a voz diz para ele: não chames imundo aquilo que eu já santifiquei. Então o sangue de Cristo santificou o gentio imundo, porque o judeu santo rejeitou, veio para o que era seu, e os seus não receberam, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aí está, gentio, judeu e samaritano. Então o gentio foi santificado, e logo Deus encaminhou ele para a casa de Cornélio, porque chegou alguém a chamar Pedro, o Simão, que estava na casa de Simão o curtidor, porque havia um homem que fazia esmolas, que queria falar com ele, e esse homem era gentil. Esse homem era daquela natureza do porco antes do derramamento do sangue. Quando Deus derramou sangue, irmãos, santificou tudo. Santificou tudo. Aquele que não come carne de porco pensando que ela está imunda, está dizendo também que o sangue de Cristo não santificou isto, as carnes. E o sangue de Cristo santificou tudo, não só o povo gentil, porque o símbolo tem que ser perfeito. Se ele não fez isto com o símbolo, ele não faria também com o real. Ele fez com o símbolo, santificou. Por isso Paulo chegou e disse: quando vocês forem ao mercado comprar, não pergunte o que é por motivo de consciência. É de porco ou é de boi? Não pergunte o que é. Leve para casa e coma. Romanos 14 diz: uns creem que de tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come legumes. Não é mal comer legumes. Eu acho que hoje, se a gente puder comer legumes, é muito bom para a saúde. Mas tanto o legume está contaminado hoje, como as carnes em geral está contaminado. Tudo está contaminado hoje. Você não tem de comer uma coisa sem estar contaminado. Comer um legume sem estar contaminado. Comer uma carne sem estar contaminado. Então é hora da gente orar, como diz Paulo, porque a oração, pela oração da fé, tudo é santificado. Paulo esclareceu tudo isso. Porque pela oração da fé, tudo é santificado. Então, quando você for comer alguma coisa, saiba que a oração vale tudo. É orar e santifica toda a carne. Santifica tudo o que você vai comer. O que não era santificado no Antigo Testamento, porque não havia um sangue perfeito derramado para santificar aquela carne. Não havia. Mas quando Deus, o próprio Deus, se fez Emanuel, se fez conosco, então o seu sangue vertido santificou o que não era santificado no Antigo Testamento. Amém? E até mesmo como no Antigo Testamento mostrava: santificado seja o teu sábado, no Novo Testamento vem e diz: santificado seja o teu nome. Porque está aqui, santificou tudo, tudo foi santificado. Aleluia. Então, quando você for comer, tem que fazer a oração. Já foi santificado, então já posso comer sem orar, porque já foi santificado. Não é assim também não.
foi santificado, mas você precisa fazer a sua oração. Porque ele santificou em geral. E você, quando tomar aquilo para comer, Paulo diz: em tudo dai graças. Em tudo. E a oração da fé santifica todas as coisas. Então você pega e ore por cada coisa que você vai comer. Amém? Bom, já passamos para outro ponto, não é, rapaz? Mas a fé está baseada no perdão. Eu vou ler hoje da fé perfeita, começando com o parágrafo 11. A fé está baseada no perdão. Então quer dizer, se eu não tenho como perdoar os outros, eu não tenho. Vocês estão me entendendo? Se eu não perdoo os outros, eu não tenho fé. Vocês têm que falar mais alto, vocês estão muito fraquinhos. E como dissemos na pregação desta manhã, estamos procurando fazer com que a igreja chegue a um lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Todos anelamos isso, e está ali à porta, o podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós, para ajudar os outros. O parágrafo 26 da mesma mensagem, fé perfeita, o irmão Branco continua dizendo assim: agora, quero que entendam isto, a igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Vocês creem que haverá um arrebatamento? Vocês creem? Vocês creem que vocês vão no arrebatamento? Está fraquinho, né? Fica assim, se ele quiser me levar, né? Fica assim, né? Se ele quiser me levar. Não, mas não é assim não. Sem fé, você não vai. Sem perdão, sem perdoar, você não tem fé. Sem fé, você não tem o início, gente. Você não tem o princípio. A base, a fé está baseada no perdão. Se não perdoa, não tem fé. Se não tem fé, como vai ser arrebatado? Aí tem a fé natural, depois vem esta fé perfeita, e só com esta fé não pode ser arrebatado ainda. Nem eu nem você podemos subir. Só com esta fé. Já eu tenho fé perfeita. Quando chegamos a ter fé perfeita, ficará tão fácil para alcançarmos a fé de arrebatamento. Porque é de fé em fé. Você vai começar com esta fé natural, logo vai para a fé perfeita, e logo tem a fé de arrebatamento. E você não pode ter a fé de arrebatamento sem começar pela fé simples. Se não há fé simples, como você pode alcançar a perfeita? Como alcançará a arrebatadora? Então esse negócio de crer em arrebatamento e dizer eu vou ser arrebatado, bom, eu acho que a gente precisa falar direitinho para vocês, para que vocês memorizem que a coisa não é assim, tão fácil. Eu vou ser arrebatado. Ai, Jesus vai vir, aleluia, glória a Deus, e eu vou subir. E eu vou, aí não sabe para onde, né? Eu vou. A igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Quando você tem a fé simples, é um nível inferior. Quando você vai à fé perfeita, você já superou aquele nível. E quando você alcançar a fé de arrebatamento, que a igreja está caminhando, ela tem que caminhar em fé perfeita para poder alcançar a fé arrebatadora que já está pregada. Fé perfeita, ele pregou a mensagem, fé perfeita, mas irmão Branco também pregou a fé arrebatadora. A mensagem fé arrebatadora. Ele pregou. Alguém diz, mas onde está? Eu queria essa fé arrebatadora. Ele diz, está nos selos. Certo? Diz, a fé para o rapto está nos selos, nos 7 trovões, revelado nos selos. Então, se a fé para o rapto está nos 7 trovões, os 7 trovões foram revelados nos selos, pronto, já foi pregado.
Mas a igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Já estamos muito perto do fim. Eu estava pensando assim, o Brasil vai completar 500 anos no ano 2000. Porque foi descoberto em 1500. Então ele vai completar 500 anos no ano 2000. Você já pensou bem, se der o arrebatamento no ano 2000, nós os brasileiros podemos fazer uma festa subindo? Se der o arrebatamento, se der antes eu não sei, se der depois, não sei, mas se der no ano 2000, já pensou bem? Que bonito, rapaz, os brasileiros fazendo uma festa. Enquanto o brasileiro natural faz uma festa aqui embaixo, o brasileiro espiritual, ele já vai fazendo a festa espiritual, ele vai subindo. Enquanto vocês ficam com o Brasil mofo, destruído, acabado, falido, vai subindo aqueles que viveram no Brasil, mas foram santificados pelo sangue de Cristo, e o sangue de Cristo tirou a nossa falência, e nós podemos subir, porque até a fé mesquinha nós perdemos, passamos a ter fé perfeita, e aí fé de arrebatamento. Ninguém vai alcançar fé de arrebatamento senão o povo que crê na revelação dos 7 trovões. Os 7 trovões foram revelados, e a noiva só vai ser arrebatada com os 7 trovões, não apenas com fé perfeita. Fé perfeita te prepara para fé de rapto, que vai te levar. Aleluia. Já estamos muito perto do fim, e eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhe coisas mais profundas. Já não é cura divina só, irmãzinha. Irmãzinha, não corta seu cabelo, irmãzinha, essa saia curta, essa roupinha apertada. Não, meu Deus do céu, não é tempo mais disso não. É tempo de lhes ensinar coisas mais profundas. Essas pessoas que ainda estão aí na flor da água, elas nunca nadam em águas profundas. Tem gente na mensagem que não sai da água nos artelhos, justificação. Outros têm água até nos joelhos, santificação. Outros têm água até nos lombos, restauração de dons. Mas tem um que vai ser arrebatado, que a água já passou, tudo isso aí, e ele está agora nadando. Ele está nadando agora, porque a fé que ele tem é fé de arrebatamento. Você diz, mas tem fé de arrebatamento, por que não foi arrebatado? Por que não foi arrebatado ainda? Não é hora de ser arrebatado. Mas você já tem isso. Como a gente tem potencialmente, e olha, você fica aí, um rapazinho está com 16 anos, potencialmente ele tem todos os filhos que ele vai ter daqui 5 anos, ou menos ou mais, já está tudo nele. Potencialmente esses filhos já estão todos no lombo dele. Não está no lombo da moça, porque a semente é do macho. Está nos lombos dele, diz o profeta. Com seus 16 anos, ele já tem os filhos em seu lombo. Mas ele leva um tempo para poder aquilo manifestar. E é isto que a fé de rapto faz conosco. Ela já está na noiva. A fé de rapto já está na noiva. A palavra falada já está na noiva. Mas ela está precisando de um tempo para fazer aquilo manifestar. E para aquilo manifestar, ela tem que entrar em contato com algo que aquilo faça manifestar. Se esse rapaz nunca casar, nunca tiver um encontro com uma mulher, ele nunca manifestará os filhos que ele tem no seu lombo. Mas através do casamento correto, através do cartório e da igreja, ele então fará manifestar isto. E é através da união do crente com a palavra do dia. A mensagem do dia faz esse crente entrar em
contato com ela e aquilo vai germinar. Aquela semente de vida que está dentro do seu coração, na sua alma. Aquilo germina, aquilo nasce. E daqui a pouco você vê aquilo cresce. Eu creio que nós já estamos regando esta fé de arrebatamento. Estamos regando fé de arrebatamento. Estamos levando um sol para ela amadurecer. Porque não é no início dela não. O início foi quando o irmão Branham revelou os 7 selos. Mas é agora para o fim, quando todos nós já temos que ter esta fé perfeita, que ela é a fé arrebatadora, amadurecida através da revelação dos 7 selos, que foram os 7 trovões revelados nos 7 selos, e agora está manifestando, vai manifestando dia após dia, através do eleito, não é de toda a igreja não, é do eleito que vai manifestar esta fé arrebatadora. Estão me entendendo? Estou falando em português. Facinho para entender. Eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhe coisas mais profundas e assim poli-la até que desapareçam todas as crenças manufaturadas. Porque com crenças manufaturadas você não tem fé arrebatadora. Você pode ter um tipo de fé, mas não a arrebatadora. Nem a perfeita você tem. Com crença manufaturada. E então entrar a coisa verdadeira, tem que ouvir-se a coisa verdadeira para poder gerar uma fé verdadeira. Se você não ouvir os 7 selos, você não poderá ter os 7 trovões revelados dentro de você. Se você não ouvir, porque os 7 selos é a revelação dos 7 trovões. Então a gente tem que ouvir os 7 selos, ler os 7 selos, ouvir os 7 selos do jeito que ele é e do jeito que Deus manifestou isso para o profeta. Deus falará ainda mais profundo hoje no seu coração, porque a voz de Deus trará amadurecimento naquilo que o irmão Branham semeou verde em 63. Você não, mas espera lá, ele semeou, aquilo foi a semente, ele semeou. E ninguém vai ter que vir para fazer movimento algum para te dar fé para ser arrebatado. Você tem que crer nisso, viu? Talvez você esteja esperando alguém levantar e fazer um movimento que te dê fé de arrebatamento. E não vai ter ninguém para fazer isso não. Porque o que tinha era o 7º anjo para revelar os 7 trovões. E depois que os 7 trovões foram revelados, então o que eu tenho que fazer é conservar aquilo, é cuidar daquilo, é jogar uma aguinha naquilo, um sol, a luz, naquilo que eu já ouvi que é semente, e aquilo cresce até o ponto de me dar esta fé arrebatadora. Que você fica pensando, fé arrebatadora, alguém vai falar aí, eu vou ter uma fé arrebatadora e a coisa vai me mudar assim, de uma hora para outra, aquilo vai me mudar. Olha, o profeta diz que Cristo, ele confiava no que ele era. Escuta aqui. Ele confiava no que ele era. Deixa eu ler aqui para vocês. Porém Jesus sim, tinha fé perfeita. Tinham. Os discípulos não tinham, mas Jesus tinha. Eles tentaram expulsar um demônio, o demônio não saiu. Jesus expulsou com a maior facilidade, porque Jesus tinha fé perfeita. Agora, depois da fé perfeita que Cristo tinha, ele ainda mostrou que haveria uma fé para arrebatamento, fé para transformação de corpos naturais a corpos glorificados, que vai ter que ser transformado assim. Jesus tinha, ele era a palavra e tinha fé em que sucederia o que ele dizia. Disse, muito bem, traga-o cá, até quando vos tenho que sofrer? Ele tinha fé juntamente com seu poder. Por que foi assim? Ele disse, eu de mim mesmo não posso fazer nada. Por quê? É que ele confiou no que era, confiou em saber que ele era a palavra, e você tem que crer que você é a palavra do dia.
Você vai ter que crer que você é Malaquias também hoje. Malaquias 4, você é Malaquias 4. Você é São João 14, 12. Você é São Lucas 17, 26 a 30. Você é Apocalipse 10, 7. E vai em sequência ainda com versículos, depois do verso 7. Você é Apocalipse 10. Ele cria no que ele era, ele sabia que ele era a palavra e tinha fé em Deus. Quem também fez a ele a palavra, ele foi Deus, a palavra, e a palavra estava nele, e isto lhe deu fé, porque ele entendeu sua posição. Por isso que o irmão Branham diz assim: quando a igreja reconhecer o que ela é, então dará o rapto. Quando a igreja reconhecer o que ela é, porque quando Cristo entendeu sua posição, ele falava e as coisas aconteciam, porque era a sua posição. E você tem que saber que tem a hora da sua posição. A igreja está enfrentando o momento de sua posição, seu posicionamento na palavra. E ela tem que posicionar-se ou não falará nunca a palavra. Só falará a palavra quem posicionar-se na palavra do dia, do jeito que ela é. Ele sabia o que ele era, porque as escrituras haviam prometido que ele faria essas coisas. Agora você tem que saber o que você é. Irmão Branham veio e diz assim: vocês são os Messias, os pequenos Messias. Pronto. Aí você só fica dizendo: eu sou um desgraçado, uma desgraçada. Só fica martirizando. Nunca diz: eu sou ungido da hora, tem a unção de Deus para o momento. E essa unção, irmãos, é para arrebatamento. Agora não é para fazer muitos sinais, não. Não fica esperando muitos sinais, que o próprio irmão Branham diz nas 70 semanas de Daniel. Ele diz: olha, vocês estão esperando grandes sinais entre os gentios? Não acontecerá. Isto acontecerá agora entre os judeus. Entre os gentios era o 7º anjo que vinha fazer os grandes sinais. Você ainda está esperando alguém que vai vir para fazer grandes sinais? Já veio. E você não soube. Então, todas as escrituras se entrelaçam para provar que ele era exatamente o que as escrituras prometiam. E ele sabia quem era. Agora eu vou ter uma pergunta: você sabe quem você é? Aí você diz: eu sei que eu sou um pecador. Todo mundo vai: eu só sei que eu sou um pecador. Ninguém diz assim: eu sou um salvo, eu sou um remido, eu sou um possuidor de todo o poder de Deus no céu e na terra, porque ele me deu esse poder, como deu para os apóstolos, porque ele deu poder para quem crê nele. Então ele confiava no que Deus havia feito dele. Agora, se assim foi com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós. Ou seja, crentes, esses sinais seguirão a todo aquele que crê. Ele tinha fé no que era. E se você é crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz: se nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Porém, se nosso coração não nos repreende, então temos fé. Ou seja, confiança em Deus. E isto se encontra em 1 João 3,21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Aleluia. Você sabe que não tem coisa melhor para o crente quando o coração dele não o condena? Agora espera lá. Porque tem gente que peca e o coração não condena. Quer dizer, a mulher está usando mini saia e o coração não condena. Ela está usando uma roupa apertada que mostra todo o seu corpo, mas o coração não condena. Ela corta o cabelo, mas o coração não condena. O homem cobiça mulheres, mas o coração dele também não condena. Diz: não, a gente tem que fazer esse carrapicho assim mesmo. Então, quer dizer, o coração não condena. Mas se você, como um filho, uma filha de Deus, tiver um olhar duvidoso, será o suficiente para você angustiar a sua alma e pedir misericórdia e pedir perdão a Deus. Entende? Outros vivem em adultério e o coração não condena. O coração não condena. E você vai fazer o quê?
Aí o profeta diz que elas dizem assim: a minha consciência não me acusa. A irmã Brandt diz naquela mensagem: o Deus desta era maligna, ela tem tanta consciência quanto cobras têm perna. Você já viu cobra ter perna? Mas elas dizem: a minha consciência não acusa. Oh, meu Deus do céu! O homem precisa viver a um grau superior também nisso daí. Porque se o homem é mais forte que a mulher é parte fraca. A Bíblia nunca diz que o homem é fraco. A Bíblia diz que a mulher é fraca. Se a mulher é fraca, é porque o homem é forte. Se o homem é forte, ele tem que posicionar, ele tem que saber sua posição de homem. Ele tem que saber sua posição, que ele é um vencedor, porque Cristo é o vencedor. E você tem que ver isso. A igreja é mulher. E mulher precisa de ser redimida. A mulher precisa de misericórdia. Na verdade, se olhar para o lado do homem também, no natural, ele carece de perdão, ele carece de misericórdia, mas ele foi feito homem, forte, para que pudesse então estar em uma posição superior, tão superior que a mulher o reverencia. A mulher não pode reverenciar uma coisa abaixo dela. Para a mulher reverenciar, ela tem que reverenciar alguém acima dela. Alguém mais alto que ela. Isso não é na estatura, não. Alguém mais alto que ela. A igreja, para reverenciar, ela não reverencia alguém abaixo dela. A igreja reverencia alguém acima dela, porque Deus é o cabeça da igreja e ela reverencia esse cabeça. Agora, por que não reconhecer o seu lugar, a sua posição? Porém, porquanto você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. Aí vai fazer uma oração e o coração acusa: você está errado. Está errado, então tem que pedir perdão primeiro, acertar. Se pecou contra o marido ou contra a mulher, tem que ir lá neles e confessar, pedir-lhes perdão, para depois orar a Deus. Do contrário, não vai alcançar coisa alguma. Não vai, ninguém estará preparado para arrebatamento sem que primeiro tenha condição de confessar suas faltas. Você automaticamente se identifica com o pecador e sabe que está errado, porém quando o seu coração não lhe repreende e você sabe que é crente e coisa boa, e não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja e sabe que lhe será concedido, porque é a palavra que lhe foi dada, assim como foi dada aos discípulos. Então a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Tenha fé no que a palavra diz que você é. Você é um cristão. Você é uma cristã. Tenha fé no que você é. Parágrafo 52. Está falando daqueles discípulos, daquela igreja, expulsando demônios, curando os enfermos, sofrendo pela palavra, carregando sinais. Irmão Brandt diz assim: ó irmão, pode você comparar ao cristão de hoje com aqueles cristãos da antiguidade? Cristão de hoje com os cristãos da antiguidade? Pode comparar? Como aqueles discípulos caminharam no poder do Espírito, no poder do Espírito, movidos pelo Espírito Santo, foram prisioneiros de Cristo. Como pregamos há pouco, prisioneiros da palavra, da vontade de Deus, não podiam nem se mover enquanto Deus não os movia. Ficava esperando em Deus, ficava esperando, até que Deus falava para eles: ande, faça. Hoje nós avançamos sem autorização, presumimos. Não lhes agrada ver uma igreja como essa, como a igreja primitiva. Irmão Brandt diz: assim vai suceder, tem que vir, e eu creio que já está em marcha, porque começou com o ministério dele. Essa igreja da última era, ela começou com esse ministério, ela vai chegar lá. Eu creio nisto. Eu creio nisso. Nem todos da igreja vão chegar, mas os cristãos que vão ser arrebatados, eles vão chegar a esta altura. Eles vão chegar.
E quanto mais alto você está em Deus, mais você vê a coisa pecaminosa. O problema das pessoas não ver que o que está fazendo é pecado é porque elas estão muito baixas. Irmão Branham diz, quanto mais alto você está em Deus, mais a coisa se vê pecaminosa. Aí você olha e vê tudo ao seu lado e diz, aquilo ali é pecado, aquilo é pecado. Mas se você se mistura com o pecado, você não sabe que é pecado, porque você misturou com ele. Você tem que estar acima do pecado para poder saber que aquilo é pecado. Mas se você veste igual a pecadora, como saber que aquilo é pecado? Se usa uma roupa sensual, como saber que é pecado? Ela está vivendo igual às mulheres do mundo? Quantas mulheres e crentes, mesmo nossa, existia no tempo do profeta, irmãzinhas que estavam mostrando os joelhos, e irmão Branham dizia, ô irmã, se você souber uma coisa melhor, você vem e me explique, eu já tenho pregado mais duro que eu saiba. E elas ainda cortam o cabelo e usam esse tipo de roupa. Quer dizer, você pode pregar o quanto for, e nós estamos chegando ao momento final, viu? Estamos chegando ao momento final, que aquele que é sujo vai sujar ainda mais, e aquele que é limpo, ele vai fazer de tudo para limpar mais ainda. Mas quem já está misturado com o pecado, eles vão cada dia mais sujar mais e não vão perceber que estão sujos. E não vamos pregar para o povo de fora não, viu? É para o povo de dentro, porque arrebatamento não dará lá nas denominações, arrebatamento não dará no mundo, arrebatamento dará para um grupo que foi chamado e escolhido através da mensagem de um profeta. E depois desse grupo, Deus tirará uma parte, duas vai ficar, e Ele vai tirar uma parte e vai arrebatar uma parte destas. Então você diz, então não adianta nada eu começar. Você tem que ter uma fé no seu coração que diz, eu sou um dos que vai subir, eu sou um dos tais, amém? Aleluia. Agora a questão é reconhecer a posição, parágrafo 66, é questão de reconhecer nossa posição na Escritura como crente. Tem que cada um reconhecer sua posição como Ele, Cristo, reconheceu a sua posição, amém? Agora, quando o coração não há condenação, parágrafo 69. Agora você tem que crer que receberá o que pede. Se é crente, então reconheça sua posição como crente. Reconheça que estas coisas são para você. Se há condenação em sua vida, acerte isso primeiro. Se há condenação em sua vida, acerte isso primeiro. Muitas vezes a gente quer receber algo, tem condenação na vida e não tem coragem de acertar. Ou acerta e torna a sujar novamente. Acerte isso primeiro. Agora é um pedacinho meio pesado, mas os meus ouvintes também vão entender agora. Vão entender, é a parte de confissão. Parágrafo 71. Um certo homem orou por você, porém aqui está seu problema. Vá e acerte isso. Vá e confesse esse pecado a seu marido ou a sua esposa. Vá e faça isto. Porque as pessoas têm aprendido através das denominações, o homem adulterou, ele pede perdão a Deus, a mulher adulterou, pede perdão a Deus, mas a coisa está errada. Deus não pode te perdoar enquanto você não pedir perdão ao seu marido ou à sua mulher primeiro. Você tem que pedir perdão a eles primeiro. De nada lhe servirá a oração enquanto não acertar a coisa. E a oração da pessoa é a mais emocional. E é emocional. Porque aí todo mundo começa a perceber, nossa, o irmão está, olha como ele está orando, olha como a irmã está orando. E muitas vezes, aquela oração é para cobrir a falha, o pecado não confessado. E assim os outros olhar para ele e para ela e dizer, mas como ora, como é consagrada, como é consagrado. Mas tem o pecado na tenda de Acã. O pecado está lá. E você não pode receber perdão sem confissão. Você tem que confessar primeiro.
E você tem que confessar para quem você deve. Se a mulher pecou contra o marido, se ela adulterou, ela tem que pedir perdão para o marido, não é para Deus. O corpo dela, a Bíblia diz que é do marido, e o corpo do marido é da mulher, certo? Então cada um que pecar tem que pedir perdão primeiro ao cônjuge, depois pedir perdão a Deus. Aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vem e nos purifica de todo o pecado. Se isso não acontece, você pode orar o quanto você quiser. Não vou contar o caso daquela irmã que você conhece, né? Em seu coração há condenação, e Deus não entrará a tal coração, porque está condenado. O coração está condenado. Como Deus entra nesse coração que tem pecado lá dentro dele? Deus não mora em tal. Tem hora que, mas Deus está em mim. Ele está em mim sim. Vamos ver se está ou não está. Deus está em mim. Mas espera, se o pecado está aí, tira o pecado primeiro. Deus não entra no coração que tem pecado. Deus já deixou os processos de justificação e santificação para que Ele pudesse entrar depois em nós. Deus não vem direto com o batismo do Espírito Santo e entra no indivíduo. Primeiro Ele manda a justificação para pegar o indivíduo do galinheiro, da sujeira, do pecado, da sarjeta e trazê-lo ao arrependimento, batizá-lo, lavá-lo, justificá-lo. Aí depois, Deus pega e diz, agora você para um pouquinho aí, porque tem um período de limpeza dessas palavras obscenas que você fala. Eu não vou nem citá-las aqui agora, que ainda tem crente que eu já escutei falar. De palavras obscenas que ainda falam, e que deveria limpar esse mau hábito de falar palavras que não devem ser ditas por cristãos. Você deve saber o que é. Será impossível que não sabe o que é, e a gente precisa esmiuçar tudo assim? Mas você deve saber o que é que ofende ao Espírito Santo. Você deveria saber o que ofende o Espírito Santo. Mas se o filho desobedece o pai, ele não sabe o que ofende o Espírito Santo? A mulher não reverencia o marido, ela não sabe que ofende o Espírito Santo? O marido não ama a mulher, ele não sabe que isso ofende o Espírito Santo? Então como que vai saber as outras coisas depois? Como? Deus não mora em tal, tem que corrigir isso. Logo, quando isso fica esclarecido, tem que se ter fé. Se tudo está bem, tem que ter fé e crer. Não temas. Aí chegou a hora do Jó. Jó temia. E aquilo que Jó temia aconteceu. Sabe o melhor que você faz? Não tema nada, porque aquilo que você teme sempre acontece. Jó disse, o que eu temia me sucedeu. Então o melhor que a gente faz é não temer, é crer que vai acontecer algo positivo na nossa vida, mudança de vida, transformação, e que vamos perdoar os outros porque nós precisamos também de perdão. Amém? Você sabe que quando aquela mulher, tem que voltar lá outra vez. A mulher disse para o irmão Bran assim, mas eu sou professor da escola dominical. O irmão Bran disse, não importa. Você deve essa confissão a seu marido. Fazia, me parece, 18 anos que ela havia errado. E o marido não sabia. Ela disse, mas eu sou professor de escola dominical. Isso não atrapalhava ela dar aula. Não atrapalhava ela lecionar a escola dominical, falar bem de Deus, mostrar que as pessoas têm que se apartar do erro. Não, isso não atrapalhava ela, gente. Ela chegou a dizer para o irmão Bran, eu sou professora da escola dominical. O irmão Bran disse, não importa nada. Você deve esta confissão. Ela diz, mas eu não posso fazer isto. Ele me largará, ele me deixará. O irmão Bran diz, de todas as maneiras, Deus já te tem deixado. Então, Deus te deixa, você nem sabe que Deus te deixou. Você acha que você vai perceber muito que Deus te deixou? Então, Deus te deixa, você nem percebe. Por si o pecado está ali e não há acerto de conta. Como que você pode crer que Deus está ali? É o pecado que está. Tira o pecado, Deus entra em cena. O pecado ali, Deus não pode entrar em cena. Aí quando irmão Bran falou e foi para o quartinho dele, logo ela pediu para a irmã Meda, chama irmão Bran outra vez. Irmão Bran, eu não posso falar isso para ele.
Olha, de todas as maneiras, você tem que sentir condenada no seu coração. Mas eu não posso falar isso. Daqui a pouco, irmão Bram viu numa visão o marido dela com outra mulher. E já falou para ela: olha, o seu marido, ele é baixo, gordo, de bigode, preto. Eu estou vendo ele num carro, cor tal, placa tal, na beira de uma linha férrea. Ele está junto com uma mulher que usa o vestido tal. Ela diz: não pode. Meu marido, ela crê que o marido era um santarrão. Ela crê que ela podia esconder o pecado do marido, mas que o marido ele era um santarrão. E o marido devia. Ele diz: então vai e diga para ele, traga ele aqui. Ele deve a mesma coisa também. Isso havia acontecido há pouco tempo. Ela foi, falou com ele, porque ele já devia também, então era fácil, né? Já devia, chumbo para lá e chumbo para cá. Aí era fácil, né? Mas quando é só chumbo para um lado, filho, não é fácil, não. Não é fácil. Foi exatamente ali que eles acertaram a conta. Aí Deus entra em cena. Você não pensa que Deus está em cena quando você está aí camuflando o pecado, viu? Não pense, porque Deus não está em cena. Jesus Cristo era um místico até para os discípulos. Irmão Brando diz aqui: a fé e o amor são parentes. Eu vou passar sobre muitas coisas aqui. A fé e o amor são parentes. Tanta coisa boa que tem aqui, gente. E quando éramos pecadores e estranhos, estando sem Deus ali no mundo, nesse lodaçal de trevas, então Deus veio a nós, Deus buscou a você, não você a Deus. As Escrituras dizem: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Então isso aí tem que te dar confiança. Não foi você que ofereceu, não. Deus foi te buscar. Deus fez você escutar um programa. Deus fez você ler um livro. E você chegou a esse conhecimento. Então foi Deus, não foi você, não. Você tem que crer na sua eleição. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Deus desceu ao lodaçal onde você se encontrava, lhe buscou e lhe tirou. Isso deveria produzir um amor perfeito. Olha o que você era antes e o que agora é. Quem fez essa mudança? Alguém lhe amou. Não pode você então ter fé no que ele tem prometido? O amor real e genuíno produzirá confiança em sua palavra. Parágrafos 90 a 92. Muito bonito isso aqui, eu tenho que ler. Ele me encontrou quando eu não era nada e ainda sou nada. Mas agora estou em suas mãos, o nada nas mãos do tudo. Ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado. E com você sucedeu igual. Ele nos tem mudado. É como disse a irmã de cor quando estava testificando: não sou o que devo ser, nem tampouco o que quero ser, mas a verdade é que não sou o que antes era. Ela sabia que havia vindo de alguma parte, algo havia sucedido e assim é. Você tem visto mudança em você? Tem? Parece que não, né? Você tem visto mudança em você? Se quando eu era estranho a Deus, me amou de tal maneira que desceu a buscar-me, levantar-me, então isso me dá confiança de que Ele me quer usar. Olha, Ele te pegou lá no lodo, você agora veio para Deus, você pecou. Eu quero te mostrar isso, você pecou. Você tem que saber que se quando você estava suja, Ele foi, te buscou, Ele te amou e te trouxe e te perdoou. Agora, se você cair, Ele também te perdoa, só que Ele quer sua confissão. Ele quer a sua confissão, porque Ele te perdoa hoje também. Ele não para de perdoar. Há sangue no propiciatório ainda, que está jorrando para perdoar todos os meus pecados. Ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado, e com você sucedeu igual. Ele nos tem mudado. É como... eu estou voltando. E quando eu era estranho a Deus, me amou de tal maneira que desceu a buscar-me, levantar-me. Então isso me dá confiança de que Ele me quer usar. Amém? Então Ele quer usar você para ser um pai de família, uma mãe de família. Talvez você diz: olha, eu não sou nem digno de estar nesse lar mesmo. Quando uma pessoa erra, quando ela falha, principalmente quando ela adultera, ela peca contra o marido contra a mulher, ela pensa assim: eu não sou digna,
eu não sou digno de estar neste lar, mas se você me aceita aqui, eu submeterei aquilo que é correto dentro desse lar, eu farei o que é correto. Se você me perdoa, eu farei o que é correto daqui para frente. Você alcançará perdão de alguém, sim, alguém vai te perdoar. Ele tinha um propósito em fazê-lo, ele viu algo em mim, ele também viu algo em você e teve uma razão em salvá-lo. Observe as pessoas que não são salvas hoje. Veja os milhões que podiam haver tomado em vez de você, porém tomou a você. Amém? Eu sou agradecido por ele ter me tomado. Dou muito trabalho para Deus, mas eu gosto dele, ele sabe que eu gosto dele. E pronto. Dou muito trabalho para ele. Nenhum outro pode tomar seu lugar. Coisa maravilhosa. Nenhum outro. Você não é Judas, minha irmã. Você não é Judas, meu irmão. A menos que seja. Porque se for, o Paulo toma seu lugar. Porque o Matias foi pela escolha da igreja, mas Deus colocou Paulo por sua própria escolha. Deus escolheu Paulo. E olha aqui, nenhum outro pode tomar o seu lugar. Você não tem segurança nisso? Ninguém tomou meu lugar, não. Depois que você tem aquele lugar, diz, não, ninguém vai tomar. Agora você fica sossegado. A mulher fiel ao marido, a mulher que respeita o marido, a mulher que ama o marido, ela faz de tudo. Ela diz, ninguém vai tomar esse marido de mim, não. Talvez ela está dando graças a Deus que alguém tome o marido dela. Quem sabe, né? Quem sabe, se alguém tomasse meu marido ou minha mulher, né? Talvez está dando graças a Deus, mas não é assim não. Sabe o que você faz? Sabe o que faz o bom marido? Faz de tudo para não perder aquela mulher. Sabe o que faz a boa esposa? Faz de tudo para o marido. Porque sabe, olha, ninguém pode tomar esse lugar que eu tenho, de esposa do fulano de tal. Ninguém pode tomar esse lugar. Então ela honra, ela ama, ela faz de tudo. Assim é a igreja, assim é o cristão. Diz, ninguém pode tomar o meu lugar. Cristo me amou, não foi eu quem me ofereci, foi Ele quem foi e me buscou. Foi Ele quem disse, eu te amo, eu te quero, eu te salvo. Senhor, mas eu não presto, não importa, eu te purifico, eu te perdoo, eu te embranqueço, eu tiro os seus pecados. Agora, não é questão de eu chegar perante Deus e dizer, Senhor, tira meu pecado. Ele diz, eu te limpo, eu te perdoo, eu te tomo, eu te salvo. Você é meu. Amém. Você está na economia de Deus. Você sabe o que é economia, né? Economia é aquilo que você não mexe. Acabou. Você está na economia de Deus. Aquilo ali, não adianta ninguém tocar, não toca porque isso é economia de Deus. Esse homem é a economia de Deus, essa mulher é a economia de Deus. Não é aquele que fica gastando e jogando fora, não. Porque tem uns que só servem para troco, né? Então, mas tem uns que é economia. Tem uns que vai para a economia de Deus e Deus fica com aqueles ali, não, esse daqui é que me valoriza porque ele já é o dono de tudo. Mas eu o salvei, foi eu que comprei esse indivíduo, eu que o perdoei, eu o coloquei na minha economia. Ninguém tira ele daqui, ninguém tira ela daqui. Aleluia! Nenhum outro pode tomar esse lugar. Esse é seu amor para você. Logo não será o seu amor estendido a ele? Deixa eu te ensinar uma coisa que você precisa ter isso na consciência. Antes de você pensar em pecar contra o seu marido ou contra a sua mulher, você deveria pensar primeiro em Deus. Aí você nunca pecaria contra o seu marido e contra a sua mulher. Primeiro você deveria pensar em Deus. A nossa reputação não é diante dos homens, não. O nosso caráter é vitória, não é dom. Caráter você tem que lutar, rapaz. Tem que lutar para ter caráter de homem. Porque senão vamos ter um caráter de adúlteros. De adúlteras. E aí vamos ser incluídos naquilo que São Tiago diz, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Agora você deveria colocar Deus em primeiro lugar. Você sabe por que eu não falho contra minha esposa?
porque eu não falho contra Deus. Eu amo a Deus. A mulher diz: sabe por que eu não peco contra o meu marido? É porque eu amo a Deus. O negócio não é assim, não. Começa a olhar as circunstâncias. Vou pecar contra essa mulher não me dá valor mesmo. Vou pecar contra esse marido, mas ele não me dá valor, Deus não vai nem me castigar, porque ele já não me dá o valor. Estão tudo errado. Você tem que pensar assim: não vou pecar contra Deus. Para que pecar, se sou salvo, se já tenho santa luz? Para que pecar, se a vida é nos dada em Jesus? Para que pecar, se o inferno só espera o pecador? Para que pecar? Para que pecar? Para que pecar contra Deus? Para que pecar? Para que pecar? Para que pecar contra Deus? E aí vai. É melhor viver santamente, vitorioso contra o mal. Se eu soubesse tudo, hein? Pois Jesus prepara aos seus santos uma pátria eternal, uma pátria linda e amada. Aleluia! Onde o mal não entrará. Para que pecar? Vai cortado assim mesmo. Para que pecar? Vocês não sabem, não? Para que pecar contra Deus? Que coisa, gente. É isso daí. Não peca contra a mulher, porque eu não peco é contra Deus. Sabe quem eu amo? É Deus. Primeiro, gente, o amor é a Deus. Quando você peca contra uma pessoa, porque você já não amava a Deus. É duro, mas é verdade. E não adianta querer falar mais mole, sabe? É duro, mas é verdade. Quando você peca contra uma pessoa, você não ama a Deus. Primeiro foi isso, por falta de amor a Deus. O amor a Deus não deixa você cair naquela cilada. Porque você não pensa no que você sente ao tocar numa mulher ou num homem, mas você pensa no seu caráter, que levou anos para ser formado e que está lutando para manter esse caráter, e dentro de segundos você pode jogar tudo água abaixo, toda essa moralidade, todo esse caráter que foi formado em aflição, você joga ele tudo fora. Mas se você conseguir pensar que você ama a Deus, você tem segurança. Você vive uma vida abençoada. Esse é seu amor para você. Logo, não será o seu amor estendido a Ele? Ali, então, existe uma amizade. Não importa qual seja a situação, todas as circunstâncias são governadas por esse amor. Agora eu tenho que falar de amor, não adianta, é fé e amor. Todas as circunstâncias são governadas por este amor, o qual produz fé, porque Deus ama você, e você ama a Deus, se ama um ao outro, e isso produz a fé. Bem, e é impossível que não produza exatamente o que Deus prometeu. Aí, tem a pergunta: como vou provar que o amo ou a amo? Então, a fé perfeita é pura, tão pura como o amor. Porque se você diz ama e suja, adultera, então isso não é o amor. Isso daí é uma perversão. Porque aí é um adultério. Amor não é adultério. Amor é amor. Quando você perverte o ato, então é um adultério. O amor, que é o ato correto, praticado com a pessoa correta, então aquilo ali é o amor e traz fé. Mas quando você perverte aquilo, é adultério e mostra a sua ignorância, a sua falta de respeito para com seu Criador. É pesado, não, irmãos? Mas Deus nos ajude a manter uma vida santa. Amém? Você quer isso? Quer isso? Deus sabe que nós não falamos isso para pesar para ninguém. É pesado, na verdade, porque a coisa é pesada mesmo. O que nós vamos fazer? A verdade sempre é pesada e a verdade sempre dói.
o qual produz fé porque Deus ama você. Então a fé perfeita é pura, tão pura como o amor. Agora, quando você ama a um indivíduo, como vocês que amam seus maridos, ou os homens amam as suas esposas, não há necessidade de que alguém lhe diga, você não a ama, porque a ama e você sabe que assim é. Vamos ver como é que ama? Agora, se eu lhe perguntasse, como você pode provar que a ama? Como que é? Alguém diz assim, é dando um beijo nela, dando um beijo nele. Isso é Judas Iscariote. Eles pensam, a prova do amor para namorados hoje, a prova do amor é um beijo, não é? Vocês que estão namorando, que vai namorar, o que vocês acham? Vocês tomam cuidado. Isso é Judas Iscariote, hein? Vocês tomam cuidado. Não é isso que é amor. Olha aqui. Como você pode provar que a ama? Ai, meu Deus do céu. Como pode provar que a ama? Há muitos costumes. Meu bem, meu amor, meu querido, minha querida, minha fofinha, meu fofinho. Não é assim? Isso prova que a ama? Não, isso daí é costume, gente. Isso é costume. Isso fala até com raiva. Ô fofo, vem cá, trem. Então não é prova de amor. Então como é que prova que a ama? Então me responderia, eu provo por minha maneira de viver. Como prova? Senhor, nem todos que me dizem Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não é questão de dizer, Senhor, oh meu bem, meu amor, meu querido, meu fofinho, minha fofinha, e minha rosca, meu pão embolorado, né? Está tudo assim. Mas não é isso não. Isso é um costume que as pessoas falam uma para outra, mas não tem aquilo lá no fundo. Não tem o amor lá no fundo, é costume. É costume. Acostuma um com o outro de falar essas coisas e mesmo discutindo um com o outro. Eu já não te disse bem. Eu não te falei isso, amor. Não falo para você, querida. E aí vai, né? Quer dizer, até discutindo, então isso não prova. Não prova não, nada disso prova, gente. O que prova, Deus não quer saber desse negócio de meu Senhor, eu te amo, eu te quero, o Senhor é bom, maravilhoso, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, nada disso. Ele quer saber vida. Você tem que provar pela sua maneira de viver, de vestir, de olhar, de andar, de portar, tudo você tem que mostrar que verdadeiramente ama a Deus. Não é ficar na igreja gritando, lastimando, pulando, gritando, e os outros vão dizer, fulano ama a Deus meu, vai lá, olha, porque isso tudo são sensações emotivas exteriores, isso não adianta nada. Você primeiro precisa ter o de dentro, a vida vivida, aí depois você pode pular, gritar, chorar e fazer de tudo. Amém? Amém? Aleluia, muito bem, mas eu tenho um tempinho aqui para mim terminar. Aleluia. A esposa diria, eu sou uma esposa fiel e honesta. O esposo diria, eu sou um esposo fiel. Isso prova que eu a amo. Então sua vida prova o que é. Sua vida prova o que você é. É igual com o cristianismo. Tem fé e confiança um no outro. E são puros. É algo real. E ainda que não o possa mostrar a outra pessoa, você sabe que a tem e suas ações a provam. Aleluia. Logo, quando você tem fé pura e sem adulteração, assim como é o seu amor para com a sua companheira, ou vice-versa, então o prova por sua maneira de atuar. Já não se queixará porque sabe que está concluído e segue adiante. Não importa como apareça ou que os outros digam, você já sabe o que tem sucedido. Você sabe que está concluído, assim como sabe que ama seu marido. Então a fé e o amor têm que caminhar juntos, porque são parentes. O amor produz a fé. Amém. Aleluia. Bom, eu tenho que terminar. Um cristão tem direito a todas as bênçãos. Então me dê tudo que
que me pertence. Dê-me, Senhor, tudo que me pertence. Aí o diabo entra no meio e diz: sai, Satanás, tudo o que é de Deus é meu. Tudo o que é de Deus é meu. Tudo o que ele diz, tudo o que o crente diz, Deus honra. Porque tudo o que Cristo dizia, Deus honrava. E agora você tem que ver que é a mesma coisa. Quando Deus vem morar em você, cumpre o que você fala. Quando ele vem morar em você. Aí ele estava em Josué. Josué não precisou orar, não precisou fazer jejum. Josué só deu uma olhada e disse: eu preciso de vencer essa batalha. E é agora. Sol, para-te. Lua, detente no vale de Aijalon. E a coisa parou tudo. E a espada comeu aquilo ali. E foi, matou o inimigo. Ele venceu. Venceu porque Deus estava nele. Por que é que você vence? Por quê? Porque Deus está em você. Porque Deus está na igreja. A igreja vence. Aí o irmão Brandt diz aqui: somos como Messias. Parágrafo 110, 111, não vou ler. Somos como Messias. Agora nós chegamos a ser ungidos com o mesmo Espírito. Aleluia. Oh meu Deus. Deixa eu encerrar. Você sabe, a fé, o que fez a fé um dia, irmão Brandt estava numa campanha. E logo, enquanto tocava aquele hino, grande curador está perto, Jesus, divino Jesus, ele diz assim: nunca poderei esquecer a ocasião quando estivemos na cidade de Fort Wayne, Indiana, e aquela jovem menonita estava tocando esse hino naquela noite, quando aquele menininho foi curado, e ela saltou, e o Espírito Santo caiu sobre ela, e o seu cabelo ruivo, muito longo, caiu sobre seus ombros, e o piano não deixou de tocar nenhuma só nota. Aleluia! O Espírito Santo sabe tocar, irmãos, muito melhor do que o irmão Marcinho, que minha esposa, muito melhor. Você não sabe nada perto do Espírito Santo. Aleluia! E nós estamos precisando deixar o Espírito Santo tocar hinos na nossa vida, hinos de vitória, hinos de poder. Tem muita gente que só canta hinos: estou vencido, estou derrotado, estou acabado. Tem muita gente que só canta esse tipo de hino, mas deixa o Espírito Santo cantar dentro de você. Você verá ele cantar: eu sou vencedor, nós venceremos juntos, porque nós estamos unidos. Aleluia! Então, foi o mesmo hino: o grande curador agora está perto. Jesus, tão bondoso, o poder sobrenatural moveu as teclas do piano e continuaram tocando. O grande curador está perto. Você já pensou bem? Você numa reunião dessa? O grande curador está perto. O piano tocando e a moça fora do piano. O piano tocando sozinho. Oh meu Deus. Parágrafo 135 para encerrar. Fé perfeita de rapto. Essa é a terceira puxada, né? Terceira etapa. Tomando este ato de fé e regressando ao começo para subir a fé a um nível onde nunca o havia visto antes. E não é somente qualquer fé, mas a fé perfeita num coração perfeito. Porque o vinho novo tem que colocar em odres novos. Fé perfeita tem que colocar em gente perfeita. E você diz: então não tem ninguém. Tem, porque Cristo não morreu em vão. Ele morreu para aperfeiçoar um povo, para ele mesmo entrar e viver sua vida nesse povo. Aleluia! Cumprir uma promessa perfeita por meio de sua palavra perfeita, a qual é mais aguda que espada alguma de 2 fios, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E que mais? Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Isso é o que está detendo agora mesmo, esperando que a igreja chegue à fé perfeita de rapto. Eu a estou buscando, e para mim significa muito sacudimento, e igual para você, porém juntos chegaremos pela graça de Deus. Amém? Você está buscando? Vamos ficar de pé? E sabe quando ele pregou isso? Depois que ele pregou os selos, 25 de agosto de 1963, fé perfeita. Ele já estava pregando fé perfeita, porque o povo precisava de fé perfeita para a fé de arrebatamento, para entender a revelação dos 7 selos. Você precisa de fé na palavra, fé no que o profeta pregou. Se nós não temos fé no que o profeta pregou, nós nunca alcançamos fé de arrebatamento. Nós vamos ter fé para a cura divina como os pentecostais têm. Nós vamos ter fé para a solução de problemas, mas nós precisamos de uma fé de transladação.
E esta fé está nas mensagens do profeta, principalmente nos 7 selos que foram revelados, porque os 7 trovões foi revelado dentro dos 7 selos. Amém, amém. Senhor, perdoe nossas fraquezas, perdoe nossos pecados, são muitos, sempre a gente fracassa, Senhor, sempre a gente peca, e tem que chegar no seu altar. Ainda bem que a gente chega e encontra sangue no propiciatório, o altar de sangue, e a gente chega e confessa, e os pecados são apagados, e a gente volta embranquecido, aleluia, porque o Senhor faz isso através do seu sangue. O Senhor torna-nos mais branco do que a branca lã. Estamos agradecidos por isso. O Senhor diz através do profeta Isaías: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Meu Deus, nós precisamos mais e mais de Ti, Senhor, e nós queremos Te amar, para que quando chegamos a pedir perdão, não seja tão por coisas grosseiras, tão grandes, Pai, quando nós na verdade sabemos que somos fracos e mortais, mas nós queremos saber amar um ao outro e ter fé na Sua palavra, porque assim nós poderemos ter fé em Deus, ter fé um no outro e crer que o Senhor fará as grandes obras. Não somos nós quem fazemos, é o Senhor quem faz as obras em nós. Então realiza esta obra em nossas vidas através desta fé perfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos cantar pela fé, Joãozinho. Cadê o hino? Vocês não prepararam nada ainda? Pela fé que uma vez nos foi dada a seguir o Cordeiro de Deus, porque Ele tem nos dado esta fé para seguirmos o Cordeiro, e esta fé está baseada no perdão. Você não pode ter fé se não perdoa. Guarde isto: se não perdoa, não pode ter fé. Vocês conhecem aí? Tem o número? Quanto? 133. 133. Vamos então, Joãozinho, vamos ver se é. É isso aí. Pela fé conhecemos a Cristo. Serve também, não é? É isso aí? Pela fé. 132. 200? 281. Vamos ver 281 aqui. Vamos ver 281. Gente, a gente não pode. 282. Não pode apenas pensar em fé. A gente tem que ter esta verdadeira fé, né? Tem que ter esta verdadeira fé. Vamos cantar o 133 mesmo. Pela fé conhecemos a Cristo. Pela fé conhecemos a Cristo, que um dia morreu na cruz. Pela fé somos nós convertidos, pela fé nós vivemos na luz, pela fé nós vivemos na graça, já não somos escravos da lei, pela fé que nos foi revelada, viveremos com Cristo o Rei. Pela fé nós estamos unidos, concentrados num só ideal. Pela fé somos nós redimidos, já saímos do vil lodaçal. Pela fé a vitória é certa, quando Cristo vier nos buscar. Pela fé o porvir nos espera, a coroa Jesus nos dará. Pela fé confiamos na Bíblia, a palavra do Deus de amor. Pela fé desfrutamos a vida em Jesus, nosso bom Redentor. Pela fé há um gozo infinito, lá no lindo país de esplendor. Pela fé nós firmamos na rocha, que é o nosso amado Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos.
Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque esta fé não vem por gritos nem por pulos, mas a tua palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Senhor revelou mistérios neste dia final, que estava em sua palavra, e esses mistérios foram revelados nos 7 selos. E o seu profeta diz: a fé para o rapto está nos 7 trovões. Então isto foi revelado, Senhor. Faça isto conhecido a nós, em vida vivida, cada dia, Pai. Cada dia que falarmos, que orarmos, que vivermos, que cantarmos, que viermos à Tua casa, que formos ao trabalho, fala conosco através desta revelação e dá-nos esta fé arrebatadora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Amanhã, pastor Joel Nintes vai estar conosco, se Deus quiser. Amanhã, 6h30.